Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a capacidade da adaptação das orquídeas, tá? Das plantas em gerais, tá bom? Mas especificamente das orquídeas. Todos nós sabemos que gostamos e que admiramos essa planta tão especial. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre elas, ok? Então, eu gostaria de começar mostrando para vocês algumas coisas que todo mundo tem em casa, tá? Então, vamos começar com o básico. Todo mundo tem em casa uma plantinha, tá? Aqui nós temos uma catleia, num vasinho de plástico e com um substrato preparado com 3 ou 4 variações de substrato. Normalmente o pessoal põe esse aqui, esse produtor, se eu não me engano, ele põe um pouquinho de uma fibra que lembra um xaxim, um pouco de casca de pinos, um pouco de esfagno, e aí ele tem essa plantinha, ok? Então ele está aqui no plástico. A gente também gosta bastante do cultivo assim, tá? No cachepozinho de madeira, tá? Essa é uma florzinha bonita, tá plantado num cachepô de madeira, também com um substrato misto, tá? Tá lá com casca de pinos, esfagno, parece ter chifre de coco, parece ter casca de coco, um substrato normal. Bom, qual é a diferença de um e de outro? Tem gente que adora falar que o segredo está no substrato. Olha, passei minha planta para tal substrato, salvei todas as minhas plantas. Ou então, olha pessoal, eu cultivo dessa forma e dá certo. Então, a gente do Orquidário Orquidemania diz assim, não é o substrato que dá o resultado. Não é o vaso que traz resultado. Não é o cachepô que traz resultado. O que traz resultado é você entender o que essa planta precisa e fazer a combinação para dar certo, ok? Recentes estudos falam muito sobre os vegetais, tá? Inclusive nós postamos aqui no nosso canal, na nossa página, em vários locais, uma reportagem que apareceu no Globo Rural a respeito da inteligência das plantas. Márcio, você ficou maluco? Inteligência das plantas? Planta não tem inteligência. Pois bem, minha gente, novos estudos começam a mostrar que isto é uma realidade. As plantas têm sim uma forma de aprender. Planta aprende. Pois é, minha gente, planta aprende. Por incrível que pareça, nesse vídeo que a gente postou, é uma reportagem a respeito de uma planta específica. Eu vou comentar a respeito dela para vocês entenderem o porquê. Acho que todo mundo conhece. Na minha infância a gente brincava com elas e acho que muita gente já conhece essa planta. Cada região ela tem um nome. Aqui na minha região chamava Maria Dormideira. Era uma plantinha que normalmente quando a gente ia para a escola tinha no caminho e eu lembro bem que a gente passava lá e batia nela. A hora que a gente batia, todas as folhas se fechavam. Naquele galho que a gente batia, fechava. E se desse um vento forte ou alguma coisa que balançasse a planta toda, todas as folhas se fechavam. Pois bem, os estudos recentes mostraram o seguinte, o que os pesquisadores chegaram? Eles pegaram vários vasos desta planta que se chama Maria Dormideira e fizeram isso, ó, soltava no chão. E repetiram isso. Cada vez que eles soltavam no chão, as folhas se fechavam. Tá? A planta usa esse sistema para proteger de predadores. Você imagina que está vindo algum inseto querendo comer aquela planta, a hora que ela o inseto encosta na folha, ele se fecha, obviamente o inseto voa. Tá? Ela se protege do inseto dessa forma. Bom, eles foram soltando esses vasos, cada vez que soltava, a folha se fechava. Soltava, se fechava. Soltava, ela se fechava novamente. Chegou um momento que ela parou de fechar. Ela entendeu que aquele movimento de bater no chão não era uma agressão. E ela parou de se fechar.
nenhum daqueles vasos, aquele lote de vaso, passou a se fechar a partir de uma quantidade de quedas. Pois bem, eles deixaram esses vasos reservados, passado 30 dias, eles fizeram o experimento de novo, soltaram a planta. Sabe qual foi o resultado surpreendente? A planta não se fechou. Significa que ficou reservado na memória dela, ficou guardado em algum lugar na planta, que aquilo não era agressão. E ela não se fechou. Pois bem, baseado nessas experiências e em outras coisas que estão se estudando nos vegetais, descobriu-se que as plantas têm memória. Elas aprendem. E aí, minha gente, que é a grande dificuldade nossa com as plantas. Principalmente para quem é muito ansioso. Por quê? Porque a gente pega a plantinha, põe lá no cantinho. Essa semana ela está aqui, semana que vem ela está aqui, na outra semana ela está aqui. Aí quando ela está bonitinha, eu falo, eu vou trocar de vaso. Aí eu tiro desse vaso, ponho nesse. Aí ela não gosta desse vaso, eu vou lá, mudo para o cachepô. Aí ela não gosta do cachepô, eu vou lá, ponho na pedra brita. Aí não gosta da pedra brita, eu ponho na madeira. O que nós estamos fazendo? Nós não estamos dando tempo para a nossa planta se aprender e se adaptar àquele local. Então, minha gente, a ansiedade para as plantas não funciona muito bem. Então, qual é a minha dica? Você comprou uma planta, veio no vasinho de plástico, escolha um local que você imagina que seja bom para ela. Bom, primeira coisa, não pode ter sol. Tem que ter claridade? Sim. Ela chegou hoje para você não conhece muito bem ela. O que você faz? Você põe numa claridade mediana, nem muito forte, nem muito escuro. Põe lá. Para quê? Para que ela possa se adaptar. Se você sabe que ela não gosta de luz, já põe no mais. Se você sabe que ela gosta de luz, você põe mais perto da janela, mais perto de onde tem luminosidade. Então, com isso, você já dá tempo para essa planta se adaptar. Ela aprendeu o novo lugar. E, gente, uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante. Vocês já notaram que planta não tem perna? Planta não anda. Então, na natureza, ela nasce num local e vive lá a vida toda. Então, Márcia está dizendo que ela não precisa se adaptar. Se ela vive sempre no mesmo lugar, para que ela vai se adaptar? Está sempre na mesma árvore, sempre no mesmo lugar. Minha gente, a cada estação, o sol muda de posição. A cada tempestade, cai árvore, quebra galho, ela precisa se readaptar. Então, a planta tem uma capacidade de adaptação muito grande. Lá na natureza, ela precisa disso para sobreviver. Só que ela se adapta de maneira diferente. Por quê? Se eu pego uma planta que gosta de determinada luz e eu levo ela para um lugar que ela vai receber mais luz, o que ela vai fazer? As próximas folhas dela vão de repente nascer menores, vão nascer mais amareladas. Ela vai usar mecanismos para se adaptar a essa mudança de luz. Então, qual é a minha dica? Minha gente, você pode cultivar a planta em qualquer lugar. Você pode cultivar aqui, você pode cultivar aqui no vasinho, você pode cultivar um vasinho de plástico maior, com um substrato diferente. Você pode cultivar assim, ó. Ó que linda! Olha lá, ó. Quem disse que orquídea não dá flor em casa? Tá aí, ó. Planta linda, tá comigo já há um bom tempo, tá enraizadinha. Aqui, minha gente, por que é bacana aqui? Porque aqui imita muito o ambiente natural dela. Então, uma dica, pessoal. Não queira que a planta se adapte a muito aquilo que você quer. Algumas não vão se adaptar. Então, eu sempre digo o seguinte, você pode usar, nós temos até um kit. Todo mundo já conhece esse kit aqui. É o kit substrato. Por quê?
Você pode usar isopor, você pode usar pedra brita, você pode usar argila expandida, você pode usar a tradicional casca de pinos carvão, você pode usar as cascas de macadâmia, você pode usar o chip de coco, você pode usar, eu nem sei o que é isso aqui, é um outro substrato, certo? De fibras naturais também. Você pode usar a casca de arroz carbonizada, você pode usar pedra, você pode usar esse aqui, é o nosso fofinho, é um substrato misto que tem várias matérias-primas diferentes, uma para dar aeração, outra para segurar a umidade. Você pode usar uma tabuinha, tá? Tudo isso são substratos que você vai utilizar como? Esse é o segredo. Se você tem uma planta na sua casa e você mora numa região muito quente, onde tudo seca muito rápido, você pode usar o quê? Você pode usar o famoso vasinho de plástico. Por quê? Porque a tua região evapora muito rápido, o vasinho de plástico retém umidade lá dentro. Aí o que você vai pôr lá dentro? Ó, aqui é muito seco mesmo. Então, você pode pôr o quê? Esfagno. Ah, mas esfagno é perigoso, eu não tenho conhecimento. Mistura esfagno com casca de pinos, carvão. Você pode pôr argila expandida com alguma outra coisa. Então você vai adaptar a condição da sua casa, se é mais quente, se é mais frio, se é mais úmido, se é mais seco, você vai variando. Não se esqueça, minha gente, que é o seguinte, a orquídea é muito inteligente. Por que ela é inteligente? Ela lá atrás, pessoal, preciso tomar uma aguinha. Lá atrás, muito tempo atrás, por algum motivo, a orquídea saiu da terra e subiu para as árvores. Ela começou a descobrir que o ambiente ideal para elas era grudado aos troncos das árvores. Lá era o local ideal. Aí nós, homens, amamos ela. Você vê uma planta dessa aqui lá na natureza. Você fala, eu quero ter um negócio desse em casa. O que você faz? Você compra uma mudinha, leva para casa. Em casa eu não tenho árvore. Eu moro dentro da cidade, eu não tenho nenhuma árvore na minha casa. Tenho lá na rua, mas não é árvore, é um coqueiro, tá? Lá na calçada. Então eu não tenho como cultivar minhas orquídeas no ambiente que elas gostam, que seriam as árvores. O que eu faço? Eu invento alguma coisa. Olha lá, vamos pegar essa invenção aqui. Olha lá, olha o que a Ju fez. Ela pegou um cachepô, colocou uma madeira atrás e adaptou o lequinho que veio a planta. Isso aqui é um Preolotharis, né, amor? É. Tá? Ela adaptou. Quer dizer, ela está buscando uma condição mais próxima da natureza para essa planta, ok? Vamos lá, calma aí, deixa eu pendurar de novo. Tem certeza que não vai cair? Então, minha gente, a dica que eu dou é o seguinte, que você busque, falar, ai Márcio, mas eu queria uma coisa diferente, aqui na minha casa eu adoro um vaso, mas eu não queria de plástico. Tá aí a solução. Um vaso de barro. Olha, também é um Pleurothales. Olha como está bonito. Olha as florzinhas vindo. Então, tá aqui o Pleurothales plantado no vaso, tá? O substrato, minha gente, não adianta você pegar receita. Não adianta eu falar para você que eu uso. Você tem que descobrir o que vai bem na sua casa. Qual substrato vai bem para a sua região, tá? E aí você vai fazer como? Você vai usar um substrato mais seco. Seca muito rápido. Então, aí você coloca um pouco de esfagno. Aí, de repente, fica muito molhado. Então, você vai achando o meio termo até você descobrir qual substrato
vai bacana. E aí você vai começar a padronizar. Outra coisa, minha gente, outra coisa que a natureza nos ensina, que é muito bacana. Nessa reportagem que está no nosso canal, que está lá, As Plantas Falam, depois dessa live eu vou comentar e vou colocar de novo o link desse vídeo para vocês, quem quiser assistir, quem quiser ouvir. Na floresta, as plantas, as árvores se comunicam. Elas se comunicam, elas falam entre si. Como? Os pesquisadores, os cientistas estão descobrindo o seguinte, que na terra onde estão as raízes, existem os famosos fungos micorrizas. Os fungos micorrizas, eles formam uma teia de hifas. São aquelas raizinhas brancas, quando você abre o solo, uma mata, você vê uma teia branca, um negócio branco, parece uma teia mesmo, branca. Essa teia são as hifas dos fungos. E essas hifas, diz o repórter, que é a rede Wi-Fi da floresta. É por lá que segue a comunicação, é por lá que correm nutrientes e umidade das plantas. Então, as plantas nos mostram que elas precisam estar em comunidade. Tá? Essa planta que nasce grudada na árvore, de alguma forma ela recebe informação da árvore. Vocês acreditam? Recebe. Por quê? Porque ela está ligada. E se a árvore está seca demais, ela sabe que ela precisa economizar energia, precisa consumir menos água. Então, em casa, a gente também tem que ter algumas outras plantas próximas. Mesmo que não tenha essa comunicação, existe essa interação entre as plantas. Não sei se vocês já perceberam que normalmente quem se dá bem com planta tem muitas plantas. E geralmente quem não se dá bem com planta não tem planta. E quando põe uma lá, ela morre. Ela fica solitária, ela fica meio perdida e a pessoa também não sabe cuidar. Então, essa interação e adaptação das plantas é muito bacana. E olha que legal, a orquídea, vou voltar um pouquinho antes de falar da orquídea, eu vou falar das plantas em gerais. 90% das plantas que nós temos em casa, elas estão onde? Vaso com terra. Você compra uma planta, você põe em terra, vai lá na floricultura e fala, tem terra? Tem. Aí, qual que tem aí? Ah, tem essa aqui. Ah, serve. Tem vaso? Tem. Compra o vaso. Põe uma camada de drenante, põe uma mantinha, põe em terra, põe a planta, aduba ela, ela vai embora. Normalmente a gente faz assim. As orquídeas são diferentes. Você chega em casa, todo mundo tá igual eu. Tem no plástico, tem no cachepô, tem no toquinho, tem assim, ó. Ó que legal. Tá bonito esse dendróbio, né? Olha que bacana, para vocês terem ideia como as plantas são inteligentes. Ela está solta aqui dentro. O vaso está servindo somente para guardar a umidade, reter umidade para a planta. E aí o que acontece? Olha a rotação, olha como a planta está bonita. Dendróbio normal, tá? Aerou as raízes, colocamos um pouquinho de adubo orgânico, que daqui a pouquinho vou falar sobre ele. Olha que maravilha a planta. Então, as plantas, ó que a Ju mostrou isso aqui, olha que coisinha linda. Tá? Eu tenho aqui uma orquídea que está convivendo com outro tipo de planta. Minha gente, muito joia, muito bacana, muito interessante. Ó, a Ju está trazendo uma pra mim aqui, ó. Normalmente a gente cultiva as plantas assim, certo? Tá lá. A minha aqui, o que é isso aqui, meu amor? Aí, ó. Bom, sumiu o nome, tá? Tá aqui uma plantinha. Olha que coisa mais linda. Tá vindo aqui o brotinho. Minha gente, tudo isso é fruto de um bom cultivo. Tá? A planta bem cuidada, a planta bem adubada, a planta plantada num vaso de maneira adequada, certo? O protetor, né?
Essa aqui, a Ju vai colocar um tutor nela. Essa aqui tá com casca de pino e um pouco de casca de arroz, tá? Fertiliza E fertiliza. Fertiliza foi colocado no momento do plantio. O que é o fertiliza? É fertiliza agora. O que é o fertiliza? Minha gente, tá aqui. A Ju chama de farelo mágico fertiliza. Ou farelo orgânico fertiliza. Minha gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é o seguinte, é um pouquinho da vida, da natureza, que você leva para suas plantas. Esse mix, o que ele faz? Ele proporciona o aumento da vida microbiana nos vasos. Márcio, que coisa complicada! Aquilo que tem na natureza, no chão, tem um pouquinho aqui dentro. Quando você coloca no vaso, inclusive tem gente que fala, ai Márcio, mas já apareceu os bichinhos aqui. Minha gente, é vida. É vida vegetal, e a vida vegetal, ela está misturada com a vida animal e com os fungos e com tudo. Então, quando você leva um pouco de adubo orgânico para o seu vaso, você está levando vida, muitas vezes aparecem outros animais que você não queria junto. Tá? Existem regiões no Brasil onde o fertiliza é difícil de ser usado. Por quê? Existem regiões no Brasil que nós temos muitas moscas. E aí o que acontece? A mosca vem e deposita o seu ovo aqui e cria algumas larvas. Aí as pessoas ficam desesperadas. Fala, mas o adubo? Minha gente, não é adubo, é a vida. Só que como tem muita mosca na região, vai ter larva de mosca no seu vaso. Aí o que a gente fala? Você tem duas opções. Ou você não usa o produto natural, mantém só o químico, porque o químico não tem vida. O químico é originário de rocha. Então ele não tem vida, não vai nascer a microvida naquilo. Não vai nascer os micro-organismos. Por quê? Porque só tem matéria inorgânica. Ok? A planta vive ali? Vive, sim, mas não é o ideal. Agora, se você quer combater aquele bichinho que apareceu ali, você não gosta, sabe? Excedeu. Apareceu muito de uma coisa que não era previsível. O que você vai fazer? Você vai passar um inseticida. Tá? A gente até fala assim, qual inseticida que funciona melhor para isso? É o que a gente encontra no mercado, é o SBT, tem um monte de marcas que a gente usa para matar os mosquitos da dengue, as moscas e outras coisas que aparecem na nossa casa, uma barata, alguma coisa desse tipo. Vai lá, pega o vasinho, a distância de 2 palmos, 40 centímetros, pulveriza, vai matar esses bichinhos e vai manter a vida microbiana, porque outros micro-organismos não vão reagir a esse inseticida que vai matar os insetos, ok? Então, minha gente, essa dica, minha conexão caiu, mas já voltou. Bom, pessoal, a internet deu uma osciladinha aqui. Então, qual é a minha dica para vocês? Sempre que você for cultivar orquídea, lembre que ela tem lembrança. E aí é o seguinte, quando ela chega na tua casa, linda, maravilhosa, fantasticamente, ela vem com a lembrança lá de onde ela foi produzida. E normalmente, via de regra, a planta é muito bem tratada onde ela é produzida. Minha gente, muito bem tratada. Por quê? Normalmente o produtor já aprendeu qual é a malha de sombreamento ideal, quantas horas de luz ela precisa, se ela gosta de mais calor ou mais frio, se ela gosta de uma boa adubação química, se ela gosta da adubação orgânica. Normalmente ele usa os dois, certo? Qual é o substrato que ele usa, qual a quantidade de água que ele precisa pôr para a planta ficar bonita. Então a planta está no paraíso. Sabe aquele hotel 5 estrelas? Você já foi no hotel 5 estrelas? Com 5 refeições, café da manhã,
almoço, café da tarde, janta e, né, um quinto refeição antes de você dormir. Minha gente, a cama tá arrumadinha, o quarto tá limpo, tudo maravilhoso. A conta a gente não fala, tá? Mas é muito bem tratado. A planta tá lá no Hotel 5 Estrelas, maravilhosamente bem tratado. Aí ela vai para casa. Chega na minha casa, é tudo diferente. A luz é diferente, a umidade é diferente, a temperatura é diferente, a casa é diferente, tudo é diferente. Tudo. Ela precisa de tempo para reaprender. Aí, vou falar de novo do ansioso. O que o ansioso faz? Ai, minha plantinha sentiu, não deve estar gostando. Muda. Ai, minha plantinha... Então você tem que aprender o quanto ela está sentindo e se realmente você precisa mexer nela. Tá? Dá um tempo para a planta. Uma das plantas que mais sentem isso são as vandas. As vandas, a bichinha danada, ela demora. E normalmente, o que a gente não percebe, o que a gente não vê, sabe o que é? É o vento, é a ventilação, é a umidade. Lá onde ela é produzida, a umidade é perfeita e o vento é só aquela brisa. Vai para casa, a umidade não é perfeita e a ventilação normalmente em excesso, ela seca muito rápido. Fala, mas eu jogo água. Joga e seca muito rápido, não dá tempo dela puxar a água. Tá? Então é a planta que normalmente mais demora para se adaptar em casa. Então, a minha dica para vocês é assim, primeiro de tudo, uma palavra mágica se chama sabedoria. Tenha sabedoria para cultivar a planta, tá? Saiba que elas são inteligentes, que elas têm memória e que elas vão aprender com você. Você viu que bacana? Ela vai aprender. Então, se você está começando, gente, comece com poucas plantas. Compre aquelas que você sabe que são mais simples, tá? E vá aprendendo, vá desenvolvendo a sua capacidade de se relacionar com ela. E a partir daí sim você consegue comprar mais plantas, levar uma diferente, pegar uma daquelas que o pessoal fala, essa é difícil, eu vou testar. Então, se você fizer isso, primeira coisa que vai acontecer, você não vai perder mais plantas. Quando eu comecei com as orquídeas, lá atrás eu sempre pegava os vasinhos que eu achava, uma modinha que eu pegava num vizinho, num amigo, que eu encontrava em algum lugar, e eu comecei a cultivar nas árvores. Elas iam muito bem. Depois eu comecei a cultivar em casa e algumas não iam muito bem. Eu demorei um tempo a aprender. E aí a gente começou a mexer com orquídea, começou a virar um negócio. E a gente ouvia muitas pessoas falarem, eu não me dou bem com orquídea, eu mato as orquídeas. E isso nos levou a começar a ensinar as pessoas como cultivar. E é muito gostoso ouvir o seguinte, muitos dos que estão aqui, muitas pessoas que estão nos ouvindo, falam e dão testemunho disso. A partir do momento que elas entenderam como as plantas funcionam, ouviram de alguma forma que a gente dizia, entenderam que as plantas precisam de um cuidado diferencial e não de uma receita fechada, elas entenderam que as plantas vão bem. Em qualquer tipo de substrato, em qualquer tipo de vaso, e não precisa ter um sistema de manutenção de temperatura, umidade, não. É a mangueira em casa, é o olhar de quem ama, o olhar da sabedoria que vai lá, olha e fala, tenho que regar. Não, essa tem muita água, tem que trocar o substrato. Não, essa aqui tem uma praguinha aqui, ó, tem uma cochonilha, tem que ir lá passar acabar com aquela cochonilha. Ah, não é cochonilha, é um pulgão, é um... Minha gente, vão aparecer os insetos, é vida. Esse é o segredo. Mas sempre que uma praga se torna uma praga, ou seja, a praga é o quê? É uma quantidade de algum tipo de ser vivo que passou da conta.
pode ser um mato, pode ser uma cochonilha, pode ser um pulgão, pode ser uma série de coisas. E aí você tem que ir lá e de alguma forma resolver isso, ok? Deixa eu ver mais uma coisinha. Pera aí, eu vou voltar a pegar uma coisa aqui. Minha gente, a dica nossa, a gente fala assim, quanto mais próximo da natureza você cultiva, mais fácil. Eu, quando comecei a cultivar, cultivava amarrado na árvore, tá? A maioria ia bem, mas tinha umas que não iam bem. Por quê? Porque não era na árvore certa, não era na luminosidade certa, então não dava certo. Quando você cultiva próximo à natureza, você tem mais possibilidade de dar certo, ok? Só que aí é o seguinte, existem algumas receitas que falam, não, usa tal coisa, tal substrato que vai dar certo. Só que aí o substrato, ele é longe da natureza. Ele não imita a natureza. E aí sim, você precisa ter mais capacidade para adaptar o seu ambiente ao ambiente da natureza. Perdemos conexão? Já voltamos. E, amor, tá perdendo a conexão do... Bom, já voltamos. Pessoal, desculpa, tá oscilando aí o pessoal do Insta. É assim mesmo. Quem quiser ir lá no Face, tá mais... O canal lá tá melhor, tá mais ativo. Mas sejam bem-vindos aí também. Bom, pessoal, então quanto mais próximo à natureza, mais fácil da planta se adaptar. Quanto mais longe da natureza, você tem que lembrar, ó, eu já moro num apartamento. A minha região é quente e seca. O sol aqui é terrível, tá? Eu trabalho o dia todo. O meu tempinho de folga não é muito grande. Volte e meia eu viajo, deixo a minha planta sozinha. Então, todas essas condições são dificultadores e são longe da natureza, distanciadores da natureza, certo? Então, a minha dica para vocês é justamente isso. Tenta escolher um substrato que lembre a sua forma de vida. Se você tem tempo, certo, de regar suas plantas todo dia, se você gosta de regar todo dia, coloque um substrato que drene rápido, cultive suas plantas em cachepôs, em madeiras. Se você tem um pouco menos de tempo, viaja, passa, vamos supor, um final de semana fora, cultive onde? Onde tem mais umidade. O vaso vai sentir menos a sua falta, ok? Então, aprenda isso, tá? A gente diz assim, cuidado com alguns substratos. Um deles é o famoso esfagno. Minha gente, até a gente que é cultivador e que tem muita planta, que já tem experiência, volte e meia a gente tem baile com esse danado aqui. Você bobeou, a umidade passa da conta. Pega uma semana de chuva, pega uma semana que cai a temperatura aqui na nossa região, o danado do substrato não seca e você quase perde a planta. Quando você vê, fala, opa, tem alguma coisa errada, tá? Minha gente, essa é a dica. Sabedoria, tá? A sabedoria é a palavra certa. Aprenda, conheça, estude, converse, teste e observe. São essas as coisas que vão fazer com que você consiga cultivar a orquídea. E eu comecei a falar e não falei. A orquídea é uma das poucas plantas que aceitam isso. Nós mostramos aqui. Você pode cultivar na casca ou na madeira. Você pode cultivar no cachepôzinho, certo? Com substrato. Você pode cultivar no cachepô sem substrato. Você pode cultivar no vasinho. Você pode misturar todos esses substratos. E se você souber cultivar, tudo vai dar certo. Então, ela é uma planta muito inteligente, muito sábia. Ela se adapta à sua forma de cultivo. Você tem que dar tempo para ela, tá? Essa
que é a grande adaptabilidade da orquídea. Depois que você começa a cultivar e aprender, você vai ver que ela faz coisas muito bacanas. E a gente tem que ter atenção a ela, tá? Tem que levar a natureza para ela, tem que fornecer o adubo certinho, tem que tirar as praguinhas quando passa da conta e a gente vai ter esse resultado, tá? Tá aqui, tá aí. Essa é uma Rodriguesia, planta linda, bacana, olha quanta florzinha tem. E esse é o recado que eu deixo para esse final de semana. Pessoal, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. A gente procura sempre trazer conhecimento, falar um pouquinho sobre orquídeas, mas hoje o recado meu é uma coisa maior que isso. Chama-se sabedoria, tá? E essa sabedoria eu gostaria que você praticasse com as plantas, mas que você utilizasse na sua vida, tá? Sempre que você for olhar para uma planta e ver o que ela precisa, aprenda a usar essa sabedoria que você tem nas suas plantas para o seu convívio com as pessoas. Aprenda a ver os outros, aprenda a ver se as pessoas estão precisando de adubo, se estão precisando de umidade, se estão precisando de um veneninho para matar uma praga, sabe? Tente ver as pessoas com outros olhos, de que todos nós precisamos viver em comunidade e que tem uma coisa que é comum a todos nós. Todos nós temos defeitos, tá? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer: todos nós temos qualidades. Então, fica aí a minha dica, minha gente. Use a sabedoria com suas plantas e use mais a sabedoria ainda com as pessoas. Pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus e tenham um ótimo domingo. Até a próxima. Tchau.